Professora, eu vou trazer aqui uma questão que é uma notícia de hoje do nosso portal do Diário do Centro do Mundo e que é uma questão que não só me deixa curioso, como me deixa extremamente preocupado também. Eu vou ler essa matéria aqui na tela com todo mundo para que depois a senhora possa comentar conosco. Então, a manchete é: todo mundo toma. Uso de remédio para disfunção erétil vira febre entre jovens. A matéria diz: o uso de medicamentos para disfunção erétil tem crescido entre jovens que frequentam bares de São Paulo. O consumo é tão frequente que homens na faixa de 20 anos saem de casa com comprimidos dentro da carteira. Os comprimidos estão disponíveis em farmácias e são vendidos sem necessidade de apresentação de receita. Os medicamentos que contêm a substância tadalafila estão entre os mais vendidos do país, com 43 milhões de unidades comercializadas em 2023. Para o programa Profissão Repórter da TV Globo, uma jovem de 23 anos disse: para as mulheres eu nem falo nada, não pode nem saber. Agora, para os caras, na resenha, todo mundo já toma, já é normal hoje em dia. Um jovem de 23 anos falou isso. Alguns homens relatam que usam a substância para melhorar o desempenho sexual e físico na academia. Aí, aspas de um jovem: uso 5 miligramas por dia, às vezes paro por 1 ou 2 meses, faço desmame e volto. O desempenho nos treinos melhora bastante. E aí a última parte da matéria diz: alguns médicos prescrevem a substância para homens e mulheres que praticam exercícios. Eles alegam que o uso relaxa os músculos e aumenta a dilatação, mas só devem ser usados com recomendação de profissionais. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo afirma que o uso indiscriminado do medicamento pode trazer riscos e afirma que o profissional que receita a substância para exercícios está incorrendo em falha ética. E o CRM ainda diz: não está seguindo nenhum protocolo, nenhuma norma de boas práticas médicas que demonstre que ele está fazendo o melhor pelo paciente dele. Então, esse é um fenômeno que hoje a gente encontra no TikTok, no Instagram, no Facebook, no X, em tudo que é lugar a gente encontra pessoas falando que consomem, a gente encontra memes sobre isso, encontramos Reels no Instagram do pessoal contando vantagem, mostrando a embalagem do comprimido, inclusive. Então, um medicamento, a princípio, para disfunção erétil, que pode ser usado para academia, 43 milhões de unidades em um ano. Nós não estamos começando a construir uma sociedade dopada? Exato, tem muitas questões, é muito interessante essa matéria, muitas. Vou tentar lembrar. A primeira que eu queria comentar é a manipulação da indústria farmacêutica sobre nossas vidas. Eu viajo o Brasil inteiro há 20 anos, com educação especialmente municipal, eu falo para professores de um município, sempre onde chego. Há lugares no Brasil, como eu faço isso há 20 anos, eu volto 2, 3, 4, 5 vezes num lugar, né? Então eu vou 2, 3, 4 anos depois volto. Então eu vou muitas vezes no mesmo município. Então eu tenho uma experiência de chegar numa cidade e encontrar naquela esquina uma loja, um restaurante, um centro cultural e depois ele virar uma farmácia que toma um quarto de um quarteirão. Isso no Brasil inteiro é um fenômeno, no mundo. O que significa isso? Significa que há um grande investimento. Por exemplo, a indústria farmacêutica ela parou de poder divulgar remédio, porque antes você sentava e via na TV Globo, na Tupi, quando era criança, propaganda de medicação. Isso foi proibido. O que aconteceu quando foi proibido? As empresas de indústria farmacêutica, que têm um lucro imenso, elas têm uma verba de publicidade, você entende? Imensa, que não pode ser usada. Essa verba de publicidade, ela é investida em médicos, por exemplo. Os médicos que receitam ganham um dinheiro, entende? Ganham benefícios, viagens para a Europa. Então, há um jogo social de manipulação, de venda de medicação que é subliminar, não é mais explícita. Então, o que se gastava em propaganda se continua gastando de um outro modo. Como a internet é horizontalizada, isso é uma coisa que nos dá muitos ganhos, muitos ganhos e muitas perdas, é impossível você ter um controle social de governo, por exemplo, de prefeitura de estado, porque isso é vendido diretamente, manipulado diretamente. Então, o que está se vendendo? Deixa eu dar um outro exemplo do que eu estou falando de venda subliminar. Infelizmente, é difícil falar, mas eu vou falar. É grave, que é assim, por exemplo, eu tenho um jornal presencial ainda. Eu tenho uma empresa que faz estrada.
eu faço com que esse jornal mostre as estradas do meu município quebradas. Eu dou um dinheiro para que o jornal mostre as estradas quebradas todo dia, você está entendendo? Para que aí eu tenha espaço para vender o conserto de estrada para o governo ou para quem for, você está entendendo? Então, Claro. aí que vem a manipulação da informação. Então, existe um investimento da indústria farmacêutica em nos tornar doentes e diagnosticados. Então, para tudo tem uma medicação. Isso é o que, infelizmente, é tudo. Se você está triste, está alegre, se está excitado, se você tem alegria, tudo foi diagnosticado por um médico que ganha para diagnosticar, para a indústria vender. Isso é que é, infelizmente, muito triste, sabe? Isso é uma coisa. Outra, se jovens de 20 anos estão com disfunção erétil, significa que o desejo sexual não está presente, significa que o tesão, como se dizia antigamente, não está presente, porque jovens de 20 anos deveriam estar esnobando sexualidade, que o corpo está a mil. Por que não está tendo desejo? É uma pergunta que você tem que fazer, né? Pois é, mas aí tem uma questão evidente, eu até vou esclarecer para a comunidade com todo cuidado, porque eu não sou um profissional da área da saúde, o que eu vou passar para vocês é o que eu já adquiri em outras entrevistas com profissionais da saúde. Então, médicos já me disseram que aqueles jovens que, infelizmente, eu digo como um ex-diretor de colégio, infelizmente, começam a tomar tarja preta com 6 anos de idade, por uma irresponsabilidade gigantesca do médico e dos pais, que não querem uma criança agitada. Eu vivi isso como diretor de colégio. Não querem uma criança agitada. Que bom que você está falando sobre isso. Que bom que você está falando sobre isso. Isso é o tema. A criança começa com 6 anos de idade a tomar tarja preta e quando chega na idade do tesão, ela não tem tesão, porque ela não tem ansiedade nem boa nem ruim. Ela não tem nada. Esse termo foi um médico que me disse. A ansiedade boa e a ruim, essa medicação matou as duas. Matou a ruim e a boa. E digo mais uma coisa, professora. Eu conduzi uma reunião certa vez de pais de quinta série. Quinto ano, né? Quinta série é quando eu estudei. Quinto ano. E aí as mães começaram a reclamar um monte de coisa, e falaram assim, mas professor, como é que tu não vê todos esses problemas na turma? E eu disse para as mães, se vocês querem uma turma de quinta série que entra muda e sai calada, é uma turma de crianças doentes. Exatamente. Não podemos, indisciplina é uma coisa, agora a energia da idade é outra completamente, gente. Agora eu lhe devolvo a palavra. Não, maravilhoso você falar isso, maravilhoso, porque esse tema é sério e grave. Tem uma mulher que se chama Aparecida Moisés, é uma professora da Unicamp, ela fala isso há 30 anos. Ela fala assim, eu amo essa mulher, esse tema, você não está entendendo como esse tema já foi meu. Eu até parei, porque eu parei de falar de crianças e comecei a falar de adultos também, mas a coisa com a criança é muito grave. A Aparecida Moisés é uma psiquiatra da Unicamp e ela diz o seguinte, quando a gente medica crianças por déficit de atenção e hiperatividade, porque você pode até diagnosticar hiperatividade, mas não se medica. Você cria situações para que essas crianças possam se desenvolver ali. Uhum. Não, quando você medica crianças com hiperatividade, ela diz, você está nivelando por baixo, porque as crianças mais criativas e as líderes são crianças que não cabem dentro de um contorno, elas precisam quebrar. Então, essas crianças sendo cortadas, ela diz, estamos produzindo um futuro sem lideranças. O futuro do mundo será sem lideranças, e nós chegamos no futuro da Aparecida, que falava isso há 30 anos, que são hoje jovens que aos 20 anos não têm desejo sexual porque não têm ansiedade. E você disse, a ansiedade boa e ruim. A questão é que não há distinção entre elas, elas se misturam. Exatamente. Você deve dizer assim, olha só, aqui nós temos ansiedade boa e aqui é ruim. Não, elas se misturam. Então, gente, medicação psiquiátrica é uma coisa para ser usada, e é bom ser usada, nada contra. Ela nos ajuda muito, a medicação, em situações limite. Tem crianças e adultos que não podem, não conseguem conviver se não for pela medicação. Então, em casos como esse, é fundamental. Na grande maioria, uma medicação para uma criança, para um adolescente, até para um adulto, hein? Estou considerando todas as idades. Ela tem que ser periódica, em momento de crise. Acabou a crise, precisa acabar essa medicação para que essa pessoa aprenda a lidar com ela mesma.
Todas as pessoas têm distúrbio, ninguém é normal. Isso Exatamente. A psicanálise freudiana, final do século XIX, a psicanálise genialmente falou isso. Não há limite entre normal e patológico, então não há normalidade, não existe normalidade. Então, todos temos desvio, inclusive ser certinho demais, cumprir compromisso demais, isso também é distúrbio. Claro. Pô, certo? O que a gente tem que fazer com nossos distúrbios? Positivá-los. E a escola pode abrir isso cada vez mais. Eu não estou falando que a escola é... Gente, eu amo a escola e ela não é culpada de nada, tá? Nada. Nada. A escola não é culpada de nada. Por favor, pelo contrário, ela é vítima, porque a escola reproduz coisas que a gente está fazendo aqui fora. A escola não é uma coisa fora do mundo, né, professor? Não é em outro mundo, né?